Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que todos vocês estejam ótimos, estejam tranquilos, estejam prontos. Vou fazer a correção aqui do nosso simulado presencial que nós tivemos na nossa semana grátis. E o objetivo é ser o mais tranquilo possível, falar somente as informações essenciais, corrigir essas questões de maneira cirúrgica. E eu espero de coração que você tenha ido bem nessa prova, ok? Então vamos lá, na tela aí nossa primeira questão de língua portuguesa. Uma questão aparentemente tranquila, ok? Ele fala o seguinte pra gente, ó. Eu quero que você assinala para mim aquela frase que não mostra, ok? Então a negativa aqui, ó, colocar aqui de vermelho, não mostra uma linguagem formal. Ou seja, ele quer aquela que tem uma linguagem formal. Formal é a linguagem que respeita a norma culta, beleza? Então olha só, letra A e coloca pra gente o seguinte. Os animais pastam, a gente come, nós comemos. Então o que acontece aqui? Quando a gente muda, né, esse a gente por nós, a gente torna o texto mais o que? Formal. Então aqui eu tenho uma linguagem informal. Então não é a nossa letra A. Olha a letra B. A mesa mata mais gente do que a guerra. Aqui a gente tem uma construção correta, uma construção certa. Se ela está certa, ela está de acordo com a norma culta linguagem formal, beleza? Então aqui eu não tenho nenhum erro de português, eu não tenho nenhuma gíria, nenhum neologismo, nada equivocado. Então a mesa mata mais gente do que a guerra. Aí agora olha só, tem tempo que eles não vêm aqui. Tem tempo, há tempo, ok? Ou seja, há tempo que eles não vêm aqui. Ou seja, para tornar um pouco mais formal, a gente deveria mudar essa ideia. Não começo período com pronome oblíquo átomo. A gente chama de poa. Não começamos período com poa. Me disseram, disseram-me. Esse seria o correto, ok? Então não posso falar, me chama, me liga, tá tudo errado. Realmente eu não posso iniciar. Então aqui no caso tinha que ser o quê? Disseram-me, beleza? Então, aqui mais um erro, um equívoco. Eles vieram com um disse-me disse. Um disse-me disse. O que é isso? Aqui eu tenho uma gíria. E a gíria ela não representa uma linguagem formal, sim uma linguagem informal. Como ele queria a linguagem mais formal, a gente vai ficar aqui com a nossa letra B. Nosso gabarito, beleza? Nosso gabarito tranquilamente, questãozinha de número 2. Ele fala pra gente o seguinte. Uma questão também tranquila. No trecho, assim também ocorre quando vemos no palco um cantor dar os seus agudos invejáveis, o adjetivo. Então, olha só, adjetivo que dá qualidade, estado, característica. Adjetivo. Bonito, legal, feio, alto, baixo, invejáveis. Tudo isso são o quê? Adjetivos. Destaca aí, ó, destacado não tem seu sentido alterado caso seja anteposto. Se eu colocar ele antes, seus agudos invejáveis, seus invejáveis agudos. Se eu colocar ele anteposto, significa antes ao substantivo que se refere. A opção que isso não acontece, ou seja, em que a mudança de posição do adjetivo em relação ao substantivo altera o sentido do enunciado. Ele quer o seguinte: ele quer colocar o adjetivo, ok? Por exemplo, competente, aí coloca assim, ó. Competente, aí ó, prefeita, prefeita competente. Alto funcionário, funcionário alto. Feliz dia, dia feliz. Amigo fiel, fiel amigo. Então ele quer pegar esses adjetivos, mudar de posição e ele quer saber qual é a alternativa que muda o sentido. Gente, olha essa letra B. Um alto funcionário. O que é isso? Digamos que existe uma hierarquia, um organograma, e aqui está o quê? O alto funcionário. Ok? Agora, digamos que não. Que eu tenho um amigo que ele é muito alto. Alto funcionário. Beleza? E aí o que mudou? Mudou o sentido. Então, falar alto funcionário, funcionário alto. Então, tem um funcionário mais alto lá embaixo, ou funcionário alto, ou o alto funcionário dessa empresa, dessa organização. Então, aqui eu tenho uma mudança de sentido. Competente prefeita, prefeita competente, continua a mesma coisa. Dia feliz, feliz dia, mesma coisa. Amigo fiel, fiel amigo, a mesma coisa. Então, cuidado. Existem realmente alguns adjetivos que, quando você muda de posição, a gente tem alteração de sentido. Nova mulher, uma mulher nova, mudou o sentido?
Mudou, professor. Ou um velho homem, homem velho, já mudou o sentido também. Cuidado, questão simples. É uma simples questão. Também mudou aqui o que é o sentido. Beleza? 3. Uma questão de fonologia. Fonologia. Fonologia tem a ver com som. Simples, eu quero saber o que sai da sua boca. Então, aqui nós temos, de maneira bem tranquila mesmo, de maneira bem tranquila, olha aqui, ó, qual é o som que sai da sua boca. É isso que eu quero saber. Fonologia, estudo do som. A gente tem fonética aqui no estudo. E ele fala o seguinte, ó, o termo destacado na sentença: sofrem preconceito em decorrência da sua raça, etnia, nacionalidade, sexualidade. E aí ele fala de um dífono. O que é dífono? Eu tenho um X aqui que é pronunciado como KS. Apresenta a mesma sonoridade na pronúncia da palavra. Então, olha só. Expirar, picho de pichação, êxtase. Muita gente marcou essa letra C. Por quê? Porque êxtase é uma droga. E ela existe. Êxtase é outra coisa. Beleza? Sintase, intoxicação. Aqui sim eu tenho um som de KS. Eu tenho um som de dífono, que é onde se repete. Então, questãozinha aqui, nosso gabarito, letra E. Pessoal, cuidado. Olha só. Falou em fonologia, quero saber de som. Qual é o som que sai da sua boca? Ah, professor, é porque eu vi algo diferente, eu já ouvi falar muito de êxtase e tudo mais. Pois é, mas é diferente de êxtase. Então é até mesmo uma outra escrita. Então cuidado que a gente tem que ter na hora de estar fazendo os itens. Falou de fonologia, eu quero saber de som. O que é dígrafo, ditongo e por aí vai. Aqui ele pediu a palavra que tem a mesma pronúncia. Ou seja, a gente fala do mesmo jeito, pronúncia. Quando a gente tem a questão aqui do X. Intoxicação, sexualidade. Beleza? Questãozinha de número 4. Observe a frase a seguir. Os deuses brincam com os homens como se fossem bolas. Professor, o que ele quis dizer aqui? Ou ele disse que os deuses brincam com os homens como se os deuses fossem bolas, ou os deuses brincam com os homens como se os homens fossem bolas. E aí, o que ele quis dizer? Pois é, quando a gente tem um período e a gente tem raciocínio 1, raciocínio 2, significa que a gente tem uma ambiguidade. Anfibologia, nome feio, né? Mas na sua prova sempre vai cair assim, ó, ambiguidade. Então vamos lá, o que é uma ambiguidade? Correram atrás do porco do meu tio. Uai, seu tio que é o porco ou era um porco animal? Não sei, às vezes a gente fala algo e a gente dá uma dupla interpretação. Essa dupla interpretação é chamada de ambiguidade. Cuidado, foi o que aconteceu aqui. Que bolas são essas? Que brincadeira é essa? Beleza? Foi o que aconteceu aqui. Incoerência. Aqui não tem sentido. Erro de pontuação. Aqui envolve questões relacionadas, né, à parte já gramatical. Troca indevida de parônimos. Parônimos são palavras parentes, parecidas, né? Então aqui não tem palavras parecidas. Falta de coesão. Coesão é quando a gente emprega algum conectivo errado. Pode ser um conectivo, uma preposição, um pronome, por aí vai. Então, nosso gabarito letra B. Questãozinha de número 5. Na questão de número 5, pessoal, que já é uma questão melhor elaborada, o examinador coloca um pensamento inglês aqui, ó. E coloca assim, ó, um pensador inglês disse da natureza do... Esse nossos aqui é importante, tá? Do nosso pensamento, depende da fortaleza de nosso corpo, o vigor da nossa inteligência e o êxito dos nossos negócios. O que é o nosso? Esse nosso aqui é um pronome possessivo. Meu, minha, seu, sua. Nossa, eu tenho uma namorada muito possessiva. É meu, é meu, é meu, é isso. Nosso, sua, minha, beleza? Então, da natureza do nosso pensamento. Aí coloca assim, ó. Do nosso pensamento, de nosso corpo, o vigor na nossa inteligência, o êxito de nossos negócios, beleza? Então vamos lá. Tudo isso daqui é importante. Sobre a estruturação desse pensamento, assinale a única observação equivocada. Então a gente tem uma alternativa errada aqui, quer saber qual é. Então a primeira letra A, vamos ver. Coloca o seguinte pra gente. A frase mostra uma inversão sintática com o sujeito após o verbo. Sim, sim. Perguntinha, quem é o sujeito? Quem é o verbo? Então olha só.
Da natureza do nosso pensamento depende a fortaleza do nosso corpo, nosso vigor e o êxito dos nossos negócios. Então aqui a gente tem uma construção realmente inversa. Então o que é que depende? A natureza do nosso pensamento depende de quê? Depende a fortaleza de nós, o vigor e o êxito. Então vamos lá, olha só. Depende, eu dependo, tu depende, ele depende, aqui eu tenho um verbo. E aqui quando ele coloca assim, ó, a fortaleza, o vigor e o êxito, a gente tem um sujeito pós-posto aqui, beleza? Vamos lá, dando continuidade. Então, letra A está certinha. Letra B, os componentes do sujeito mostram paralelismo sintático. O que é isso? É um padrão. Seguiram o mesmo padrão? Claro, olha o sujeito. A fortaleza de nossos, da nossa, de nossos. O que é isso? É um padrão. Então, aqui ele vai repetindo o quê? Padrão, padrão, padrão. Um paralelismo sintático. E a letra B está o quê? Certíssima. Letra C. A preposição de em todos os elementos, em todos os exemplos do texto, é o de uso gramatical. Ou seja, depende da regência de termo. Quando a gente fala de regência, dependência, gramatical, a gente fala de regência. E essa regência, ela pode ser verbal, ou nominal. Nominal, beleza? Só que aqui, olha que interessante. Nós temos, lá em cima, no período em análise, a gente tem o emprego de um adjunto adnominal. Beleza? Então vamos lá, olha só. A natureza. Aí coloca assim, ó, natureza, substantivo concreto, no nosso pensamento. E aqui eu tenho uma preposição, ó, do. Olha o que aconteceu aqui. A natureza, por ser um substantivo concreto, a gente já classifica o que temos, né, do lado como um adjunto adnominal. E quando a gente fala de adjunto adnominal, a gente tem uma preposição empregada de maneira nocional. O que é isso? De noção nocional, que é uma diferente da gramática. Então, para poder observar aqui de maneira bem tranquila a questão, teria que ser, foi o que falou, que todas as preposições empregadas elas foram de acordo com o uso gramatical, regência verbal ou nominal, mas não foi o que aconteceu. Então a gente tem uma questão aqui melhor elaborada. Então olha só, eu vou resumir a questão para vocês. O aluno deveria saber a diferença de complemento nominal para adjunto adnominal, mas quando ele encontrasse um adjunto adnominal, ele teria que ter em mente que aquela preposição exigida por um substantivo concreto, por exemplo, que foi classificado como um adjunto adnominal, a gente tem uma noção nocional. Então a gente vai dar uma ideia diferente e não vem regido por uma gramática. Então, não é uma preposição exigida por regência verbal ou nominal. E como ele falou que todas, ok? Ou seja, em todos os exemplos do texto, as preposições foi de uso gramatical e não foi o que aconteceu lá na primeira, essa aqui é a nossa alternativa equivocada. Questão bem elaborada, ok? D. Os termos fortaleza e êxito correspondem ao sinônimo respectivamente. Aí coloca aqui fosse sucesso. Vamos lá ver? Então, olha só. Fortaleza, força de nosso corpo e êxito, o sucesso de nossos negócios, certo? Os pronomes possessivos. Nosso, nossa, nossos. Tem como referente todos os seres humanos. Exatamente. Olha só. Nosso corpo é meu e seu também. Nossa inteligência é minha e sua. Nossos negócios é meu e seu. Todos. Beleza? Então, ideia aqui de posse. Legal. Muito interessante. Questãozinha nosso gabarito, letra C. Mas é uma questão difícil, né? Então, vamos fazer um asterisco aqui. Beleza? Quem acertou, parabéns. 6. Aqui, ó, diz a regra do emprego do acento grave, indicativo de crase, que, com nomes próprios de lugares, só se pode empregar esse acento se o nome próprio exigir o artigo a. É uma regra, né, que a gente tem gramatical, só que, por óbvio, existem exceções. No entanto, há casos em que isso é possível, como no caso da seguinte situação. Aí aqui, gente, aquela questãozinha, que aquele aluno que vai para a prova com aquela dica, vou A, volto da, crase A. Vou A, volto D, crase para quê? Ele erra. Por que ele erra? Porque aqui a gente precisa observar que o sentido de casa, ou seja, de maneira generalizada, ou de terra, como ele coloca aqui Roma, generalizada, a gente não coloca crase, tem que estar especificado,
ok? Então, olha só. Fui a Roma. Perguntinha, qual Roma? Ih, professor, não sei. Então, aqui a gente não vai colocar a nossa crasezinha, beleza? Aí, agora, olha só. Dirigi-me a Roma somente que Roma? Não sei. Somente visitar o quê? O Coliseu. Voltei a Roma. Opa, não é qualquer Roma, é Roma de Nero. Ah, professor, agora está especificado. Então, aqui, neste caso, eu tenho que colocar o quê? A crase. Voltei a Roma, mas não é qualquer Roma, é Roma de Nero. Fui conduzido a Roma, que Roma? Não sei. Os guias nos levou a Roma, que Roma? Não sei. Perceberam? Se não tem complemento, se não está especificada, acabou. Então, deveria estar especificado o nosso gabarito aqui, ó. Bem simples a questão. Mas aquelas pessoas que se apegam a dicas infalíveis, erra questãozinha boba na prova, beleza? 7. Um alpinista declarou o seguinte sobre sua atividade. Não basta chegar-se ao cume. Chegar-se ao cume. É preciso também voltar vivo. Sem se conseguir descer. A missão fica pela metade. Sobre a estruturação desse texto, é correto afirmar que... Então vamos lá. Professor, eu consigo acertar esse texto levando em consideração a carga semântica dos verbos empregados? Sim, consegue. Então a gente leva isso em consideração. Só que a gente leva em consideração a gramática aplicada ao texto também. Por isso que, para algumas pessoas, essa questão aqui ela foi muito difícil. Beleza? Então vamos lá. Olha só. Entre os dois primeiros períodos do texto há uma relação de oposição. Gente, não é oposição. A ideia se complementa. Complementa. Olha só. Não se chega, não basta chegar-se ao cume. É preciso, a complementação é preciso também voltar vivo, sem se conseguir descer, e a missão fica pela metade. Então tô o quê? Tô dando continuidade, complementação, beleza? Letra B, que coloca pra gente o seguinte. A forma gramatical adequada de chegar-se ao cume é chegar-se no cume. Aqui é a preposição no. A preposição, ela pode mudar o sentido do texto. Ela pode mudar a ideia do texto. Ela pode mudar a ideia da frase, o sentido da frase. Falo com Michael, falo para Michael, falo anti-Michael, falo de Michael. Falo pós-Michael, falo anti-Michael, falo perante, sobre Michael. Mudou. Então aqui tem a preposição com carga de localização, no. Então, chegasse ao cume, aí eu tenho uma ideia temporal. Agora, no de localização, é como se estivesse dentro. Então a preposição está errada aqui. Beleza? C. A forma adequada de uma oração desenvolvida, correspondente a voltar vivo. Que eu volte vivo. Voltar vivo. Terminou em A, E, I. Noção de infinitivo, né? Ó, vai voltar vivo. Que eu volte vivo. Aqui tá perfeito, ok? Então, olha só. É correspondente. Aí o aluno fala assim, professor, é correspondente? Gente, voltar vivo. Futuro. Agora assim, ó, que eu volte vivo. Desejo. Ah, meu Deus, professor, sério, sério. Que eu volte vivo é algo duvidoso. Então a gente coloca aqui como desejo. Agora, voltar vivo vai voltar. Então se ele fala que vai voltar vivo, já não é o desejo, é algo certo. Então por isso não são o quê? Equivalentes. Beleza? Então ele coloca como forma adequada, mas não é. São expressões diferentes. Letra D. O último período do texto mostra uma causa de uma afirmação. Esse tipo de item aqui, ele sempre cai, tá, gente? Na verdade, o último período, ele mostra uma consequência. E por que muita gente erra? Eu vou explicar para vocês. Quando a gente vai estudar gramática, quando a gente estuda conjunções, é normal a gente falar causas e consequências. E o aluno acha que a causa ela nunca pode vir depois. É isso mesmo. Ele fala assim, e aí, causa e consequência? Então, olha só que interessante. O último período do texto mostra uma consequência. Ah, meu Deus do céu. De uma afirmação anterior. Beleza? Não é uma causa. Então, olha só. Não basta chegar-se ao cume, é preciso também voltar vivo. Sem conseguir descer a missão, ó. Sem conseguir descer, a missão fica pela metade. O que é isso? É uma consequência. A causa é você chegar. E a consequência?
Uai, sem conseguir descer da missão, fica pela metade. Beleza? Sobrou a nossa letra E aqui. A forma nominal adequada. Aí coloca um verbo, tá, gente? Chegar, ó. A, E, I. Já é uma forma nominal, infinitivo. Só que ele coloca assim, ó. A chegada ao cume. Tá aqui, ó. A chegada ao cume. Então, a forma nominal adequada de chegar-se ao cume é a chegada ao cume. Sim, uai. Então, a gente tem o que aqui? Uma forma nominal adequada, chegar-se ao cume e a chegada ao cume. Significa, pessoal, eu só quero saber isso, são equivalentes, ok? Então, 7 aqui, uma questãozinha inteligente também. E aqui, nosso item, ele tá... Aqui a letra E, o item que tá certo, né? Então aqui a gente deveria assinalar, beleza? Questãozinha de número 8. O emprego de cujo. A letra A ficou aqui, né? Vamos assinalar. Gente, assinalar é a frase em que ocorre o emprego adequado do pronome relativo cujo. Cujo é importantíssimo, esse pronome. Porque ele tem um antecedente, ele tem um consequente, ele tem um possuidor, a coisa possuída. Opa! Se ele tem um possuidor e coisa possuída, ele tem ideia de quê? De posse. Você não pode esquecer jamais. Ele é o único que tem dois substantivos, um anterior e um posterior. Beleza? E para que a gente usa um pronome, gente? Ah, professor, a gente usa um pronome relativo para não repetir a palavra lá na frente. Exatamente. Beleza? Se você conseguiu guardar essa ideia, olha que legal. Ó, no Jardim Botânico descobriu-se uma estátua enterrada cuja estátua não dá. Já tá errado. Tá vendo que eu repeti a palavra estátua? Vamos para a próxima, olha só. Eu tenho aqui, cuidado, ok? Olha embaixo aqui, ó. Livros. A biblioteca emprestou vários livros para pesquisa cujos livros, mais uma vez, a mesma coisa, gente, o mesmo erro. Não, intolerável isso aqui. Beleza? Os aviões cruzaram os céus rapidamente, cujos aviões. Olha, outra repetição aqui. Ai, professor. Se eu estou usando é justamente para não repetir, por que eu tenho que ficar repetindo? Beleza? Olha essa letra B. A letra B fala o seguinte. Os automóveis de cujos necessitavam de cujos, foram transportados para a posse do presidente. Gente, não tem ideia de posse. Era para falar que o automóvel é de alguém. Olha só, era para falar que o automóvel, por exemplo, era de José. Era uma coisa assim, entendeu? O automóvel, que é a coisa possuída, e o possuidor. Olha essa letra E. Os compradores, ó, foram comprados relógios de ouro, cujas correias. Então, olha só que interessante. Cujas correias. Então, o relógio tem o quê? Correia. É isso. Foram comprados relógios de ouro cujas correias. A concordância é sempre com posterior, por isso que tem, ó, as correias. Eram de couro. E essa ideia de posse, que é o que a gente falou aqui, ó, só acontece aqui. Então, quem é que tem correio? Os relógios, é a posse. Não é o que acontece aqui. Beleza? Então, nosso gabarito, 8, letra E. Mais uma questãozinha. Requer atenção e o emprego de cujo. Beleza? O cujo é o único pronome relativo. Que ele tem um anterior possuidor. Ele tem um anterior e posterior. Ele tem um possuidor e a coisa possuída. Tem dois substantivos. É o único que faz isso. Beleza? Então, ó. Os relógios, as correias. Beleza? 9. Questãozinha de número 9. Traz pra gente uma regra bem interessante. Um verbo indicativo no pretérito mais que perfeito. Para quem não sabe, pretérito mais que perfeito, a gente tem uma ideia que já aconteceu 2 vezes. É empregado para indicar a ação passada que ocorreu antes de outra ação também no passado. Então, uma ação passada que ocorreu também, uma outra ação também passada, então significa que aconteceu 2 vezes. Aí olha só que legal. As narrativas dos deuses e deusas nórdicas têm fascinado, tinham fascinado, tem fascinado presente, né?
Então aqui a gente já nem marca. Tinha fascinado, opa, anterior em relação ao outro anterior. Tivessem fascinado, se tivessem fascinado aqui tá duvidoso. Narrativa dos deuses nórdicas terão fascinado, isso aqui é futuro. As narrativas dos deuses, denúncias nórdicas, poderiam ter fascinado. Poderiam. Não aconteceu. Poderiam. Aqui tá imperfeito, beleza? Então olha só que interessante. A única que tem uma regra de relação anterior a outra ideia também anterior, as narrativas dos deuses e deusas nórdicas, a narrativa dos deuses e deusas nórdicas tinham fascinado o mundo ocidental, nosso gabarito. 9, letra B, beleza? Top demais. Questãozinha de número 10. Poderia, e coloca aqui pra gente, ficou um pouco cortado aqui, né? Deixa eu tentar aqui, colocar aqui uma outra visualização. Perfeito. Mesmo assim não apareceu, mas eu vou colocar aqui pra vocês, tá? Deixa eu colocar aqui. Opa. Aí aqui ele coloca adversativa. Aí aqui dá pra ler, é substituído. Vou colocar aqui pra vocês, tá? Adversativa. Vírgula. Substituindo vírgula. Substituindo vírgula. Então vamos lá. Poderia ser chamada memória muscular, mas conectivo adversativo aqui, né? Mas, no entanto, todavia, porém, os músculos, na verdade, não têm memória. Assinar a alternativa correta sobre o emprego da pontuação no período acima. Gente, as vírgulas ou qualquer outro emprego de pontuação, ele sempre vai ter como referência sujeito, mais verbo, complemento. Alguma das vezes não é obrigatório, ok? Mas adjunto adverbial. Você quer chamar de ordem canônica, ordem direta. As vírgulas, olha a letra A. As vírgulas isolam expressões retificativas. Olha que legal. Poderia ser chamado de memória muscular, mas, no entanto, está retificando, está mudando a ideia. Os músculos, na verdade, não têm memória. Retificativas, então, ó, retificar, endireitar, tá certo. Enquanto os travessões, ó, aqui o travessão aqui, ó, os travessões aqui. O travessão, ele destaca uma oração adversativa, legal, substituindo vírgula, perfeito, para dar uma, o quê? Uma ênfase, né? Melhor e deixar a construção mais redondinha, mais adequada, mais ideal. Então, o nosso gabarito é esse aqui, gente. Então, aqui eu tenho sim, ó, uma oração adversativa e eu tenho uma expressão aqui retificativa. E aí, como ele quis colocar entre vírgulas, aí colocou aqui o travessão para poder sinalizar gramaticalmente melhor o período. As vírgulas ou a locução adverbial deslocada, enquanto o travessão indica uma mudança do interlocutor. Não. As vírgulas marcam elipse do verbo, poderia ser, né? Mas não é. Enquanto os travessões destacam uma breve interrupção, também não. As vírgulas isolam aposto explicativo. Aposto explicativo, ele deveria pegar dessa vírgula aqui até aqui, né? Na verdade, não. Então, também é errado. Enquanto o travessão destaca uma oração adversativa, substituindo vírgula. O final aqui estaria certo, né? Mas, no início, errado. Então, aqui, o que eu quero que vocês guardem? Vamos lá. Eu não fiquei aprofundando nem com muita prolixidade, algo complexo. Foi para ser mais pontual, mais objetivo mesmo. Aqui, ó, não assinalei, né? 10 aqui, nosso gabarito é a letra A. Beleza? Não quis ser prolixo aqui na correção, mais pontual, mais direto. Às vezes a gente acha, né, que tem muito conhecimento e a gente percebe que a gente pode sim se aprofundar e precisa estudar a língua portuguesa. Então, eu espero de coração que você tenha gostado dessa correção. Se você ainda não faz parte do nosso presencial, vamos para cima. Então, tá lá à disposição de vocês para que vocês venham fazer parte do time presencial, tanto noturno quanto matutino. E a gente tem turmas agora iniciando. Espero de coração contar com vocês, encontrar todos vocês nas aulas para fazer com que a gente possa evoluir e crescer cada vez mais. Então, esse simulado é um pouquinho
do que vocês vão ter a oportunidade de estar presenciando e vivenciando. Então, nosso objetivo é sempre a excelência e o foco mesmo no desenvolvimento e crescimento dos senhores. Espero de coração que vocês tenham gostado dessa correção. Um forte abraço e até mais. Tamo juntos.